O Banco do Brasil já acumula uma queda de mais de 20% só nesse ano, desde o seu topo, é claro. E ele acabou soltando uma nova apresentação institucional. A gente vai comentar um pouco a respeito dela e principalmente te trazer um ponto de vista diferente a respeito do que está acontecendo com o Banco do Brasil. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema é Banco do Brasil. Claro, diante das incertezas que pairam sobre o Banco do Brasil, é importantíssimo a gente ter uma postura de acompanhamento mais de perto. E é por isso que eu estou trazendo esses vídeos aqui para vocês. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é como eu disse, a queda só no último mês é de 23,15%. Hoje, as ações sobem um pouquinho, mas quase nada. É dia de queda na Bolsa de Valores e o Banco do Brasil está longe de recuperar seu patamar anterior. E eu já trouxe num outro vídeo o fato de que, por mais que Banco do Brasil esteja barato, a você considerar o histórico de precificação do Banco do Brasil e considerando que a projeção de lucro dele está em 29 bilhões de reais, você teria o quê? Você teria que o Banco do Brasil poderia cair para um patamar entre 22 até 18 reais, considerando o lucro líquido reportado no ano de 2022. Já falamos sobre isso. Para você consultar o histórico de lucro líquido do Banco do Brasil, é só vir aqui no Investidor 10, clicar em Contábil e aqui embaixo, em Valores Detalhados, você tem o histórico de lucro líquido. Veja, em 2022 tivemos 29 bilhões de reais. Luan, por que não existe EBITDA aqui embaixo? É porque em empresas financeiras, bancos e seguradoras, a gente não fala de EBITDA. É um tema que pode ficar para um outro vídeo, especialmente para membros da comunidade FMI do canal, que é onde eu consigo trazer vídeos mais técnicos, vídeos que, se eu trouxesse publicamente no canal, teria muito pouco alcance. Então, a oportunidade de ter vídeos específicos está lá na área de membros. Se quiser conhecer a comunidade FMI, onde você tem meu acesso completo ao meu curso Formação Virar Investing, o link vai estar aqui embaixo. E como eu disse, uma nova apresentação institucional. E alguns dados aqui são interessantes. Primeiro, número de acionistas do Banco do Brasil, 1,5 milhão. Esse é um número bastante alto. Acima de 1 milhão de acionistas, você tem um número bastante alto. 99% disso tudo, pessoa física. Ou seja, desse número de 1,5 milhão, 99% desse número são pessoas físicas. 1% é a União, é o capital estrangeiro, institucional. E veja aqui, olha só que interessante. 99% desse número é pessoa física, mas mais de 50% do capital é só União, e você tem mais de 20% aqui capital estrangeiro. O que isso mostra pra gente? Que há um alto interesse da pessoa física no Banco do Brasil. Por quê? Porque é um banco que paga dividendos todos os anos, nunca falhou em termos de dividendo, mesmo em momentos de crise. Por que você acha que o mercado de fundos imobiliários é dominado pela pessoa física? Por causa da renda. Então, se você quer investir numa empresa que vai te gerar renda perpétua, afinal a gente está falando de um banco de mais de 200 anos, Banco do Brasil é uma opção super importante a ser considerada. Claro, no preço certo. Afinal, se você pagar qualquer preço, sua renda será muito baixa, ainda mais em momentos de crise, como é o ano atual para o Banco do Brasil. E outro detalhe muito importante, payout 40%. Então, o payout de 40% a princípio permanece. Sendo assim, qual seria o preço teto aqui, pensando em dividendo e taxa de desconto mínima, ou seja, o mínimo que você exige de retorno para investir nas ações de Banco do Brasil após toda essa queda, independentemente dele cair ou não para 16, 17, 20 reais. Depende do quanto você quer agora. E a gente consegue descobrir com esse dado. Se a gente utilizar a projeção mais pessimista hoje do mercado em termos de lucro líquido para o Banco do Brasil, a gente está falando da projeção da XP de 28 bilhões de reais. Eu clico aqui de novo no Investidor 10 em empresa e aqui a gente tem o quê? A gente tem 5,7 bilhões de papéis. Isso quer dizer que se o banco lucrar 28 bilhões, a gente está falando de um lucro por ação, vou simplesmente dividir por 5,7, de R$ 4,91. Se o banco pagar efetivamente 40%, então a gente está falando de
um dividendo por ação de 1,96. Vou puxar até um pouco para baixo, 1,95. Logo, se eu exigir 7%, a gente está falando de um preço teto de 27,85. Se eu exigir 8%, a gente está falando de um preço teto de 24,37. E se eu exigir 9%, a gente está falando de um preço teto de 21,66. E é claro que se eu exigir 10%, a gente está falando de 19,50. E aí que entra um conceito que ninguém vai te falar, que é um conceito que a gente utiliza muito mais quando a gente fala de renda fixa, mas dá para você adaptar para a renda variável, especialmente ações de dividendos, que é o conceito de prêmio de carrego. Prêmio de carrego, Luan? É muito simples. O quanto você está sendo remunerado, ou melhor, quanto que você está recebendo de grana para carregar uma ação. Ou seja, qual o retorno que você está tendo hoje para carregar uma ação que está em crise? A gente viu aqui, na projeção mais pessimista, que para o ano de 2025, comprando o Banco do Brasil a preços de hoje, você vai receber algo em torno de 8,5. Então esse é o seu prêmio de carrego nos preços atuais. Esse prêmio de carrego é bom ou ruim para você? Depende. Depende do que você precisa. Se você é muito jovem, tá tranquilo. Se você já tem uma idade mais avançada e precisa de uma renda maior, aí você tem que esperar um pouco mais. Qual que é o grande problema de hoje? O problema atual é o fato de a taxa Selic estar a 14,75. Então fica bastante difícil você justificar um prêmio de carrego baixo. 8,5% é baixo? Não, é alto. Superou 8%, já é alto. Então, hoje, abaixo dos 23, já tem um bom prêmio de carrego. Mas, para quem tem paciência e quer esperar um pouco mais, faz sentido também, porque, como eu disse, o banco pode cair abaixo de 22 tranquilamente, olhando para o seu histórico. Mas eu tenho ainda outro ponto de vista para te trazer aqui, a respeito do crescimento do Banco do Brasil, que é um banco ultra exposto ao agronegócio. Market share significa participação de mercado, a fatia de mercado que pertence ao banco. 50,2% é agronegócio. Então, é o banco que financia o agro no país. E o agro vem sofrendo com muita inadimplência, mas não só o agro. Acontece que o agro chama mais a atenção porque é a maior fatia da carteira de crédito do Banco do Brasil. O preço-alvo médio atual dos analistas é R$ 32,53. Já mostrei em outro vídeo que o preço justo do Banco do Brasil mais pessimista hoje ficaria em R$ 30. Então, há aí uma boa margem de segurança no momento atual, mas é claro que a gente busca aportar nos melhores momentos que se afigurem a nós, de acordo com uma análise. Mas como eu disse, hoje o prêmio de carrego já ficou bacana nos preços atuais. Eu vou te mostrar aqui um ponto de vista relacionado ao crescimento do lucro do Banco do Brasil, mas veja que o ano atual é um ano atípico, porque é um ano em que nós teremos decréscimo do lucro líquido. Então você faz essa estimativa, mas precisa considerar o ano atual, já que, veja, o lucro foi de 7,4 bilhões e no ano passado sempre acima de 9 bilhões. E só mais um detalhe importante para você, veja o que está acontecendo com as despesas financeiras do banco. Elas estão crescendo. No primeiro trimestre de 2024 foi de 8,8. Agora está em 9,4. Por quê? Selic nas alturas. O passivo do banco, ele é pós-fixado, ele acompanha o avanço da Selic. Acontece que os empréstimos e financiamentos, em sua maioria, são pré-fixados. Então, se eu pré-fixei em uma taxa de 15, 20% e o meu passivo continua crescendo, a minha margem financeira fica apertada, porque aí as minhas despesas financeiras estão atreladas a esse meu passivo de captação e o meu ganho está onde? As minhas receitas financeiras estão atreladas ao quanto que eu consigo ganhar de spread. E esse spread fica cada vez mais apertado com o avanço da taxa Selic, afora toda essa inadimplência que é a grande preocupação. Beleza, esse é o contexto do banco. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, a mudança das narrativas. Nem sempre é só narrativa, mas fique atento a isso. Olha o que está acontecendo agora. No Bradesco, o voto de confiança dos analistas só aumenta. Há pouco tempo atrás, era o contrário. Eu acabei pegando Bradesco por conta de todo o pessimismo, lá nos 10 e pouquinho, os membros da comunidade FMI do canal sabem. E veja, hoje começou a recomendação de compra. Pior momento para comprar. Na verdade, em algum momento, será excelente para realizações, por conta do otimismo. É o velho venda ao som dos violinos. Isso aqui é violino. E Banco do Brasil agora sofre com diversos rebaixamentos,
recomendações neutras, começou a ter o quê? Uma tempestade perfeita que a gente fala no mercado financeiro, som dos canhões. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se desespere, isso acontece. Mesmo boas empresas sofrem em determinados momentos. Isso faz parte da trajetória de vida de uma empresa. É inerente ao negócio de renda variável. E olha o que acontece com o Bradesco no ano, subindo bastante, Banco do Brasil caindo bastante. E só mais uma perspectiva a respeito do prêmio de carrego, como isso é importante em empresas de dividendos ou empresas mais maduras. Quando você tem crise em empresas mais maduras e de dividendos, você tem esse carrego aí que é mais confortável. Já empresas como Raia Drogasil, que está caindo 40% no ano, uma queda bastante pesada em apenas um ano, você tem um problema aqui. Qual é o problema? A empresa paga baixos dividendos, mesmo já sendo uma empresa grande. E aí você fica na exclusiva dependência de recuperação da empresa e da percepção de valor pelo mercado. Acontece que é uma empresa que já negocia múltiplos elevados, então ela precisa entregar muito crescimento constantemente para justificar os múltiplos. Se em algum momento esse crescimento é fracassado, você frustra as expectativas do mercado, você tem um cenário de necessária correção de mercado e talvez nunca mais você veja a empresa negociando a 40 vezes lucro. Então, cuidado com o otimismo nos múltiplos, porque depende de muito crescimento e no Brasil é complicado, ainda mais empresa de margem baixa, precisa de muito ROI, é complicado. Eu não estou te falando que a Raia não vai se recuperar, só estou te dizendo que aqui o carrego é mais doloroso, digamos assim. Por fim, sobre o crescimento do Banco do Brasil, que eu queria te falar, eu vou te ensinar aqui como que calcula esse crescimento. E a formulazinha é assim: o crescimento esperado, que eu vou chamar de G de growth, é 1 menos payout, que multiplica o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, um dos indicadores mais importantes, não só para os bancos, mas para as empresas no geral, especialmente aquelas com uma dívida muito baixa. Beleza, então o que é esse pedacinho aqui, 1 menos payout? É o índice de retenção. Por quê? Porque aqui é basicamente quanto que a empresa retém de lucro. Ela gerou lucro, quanto que ela retém? Índice de retenção. Então é 1 menos o payout. No caso do Banco do Brasil, a gente já sabe, né? É basicamente 60%, ou 0,6. Claro, porque o payout é 40%, 1 menos payout, 0,6. E aí eu vou multiplicar pelo ROI. Só que o ROI é um problema agora, porque o Banco do Brasil estava entregando um ROI de 20%, só que caiu para 16, 17, que é a projeção da empresa. E aí? E aí que a gente vai ter que olhar para o ROI médio. Qual foi o ROI médio, pensando em regressão à média, do Banco do Brasil? Aqui está bem distorcidão, né? Mas esse ROI médio fica em 15%, mais ou menos acima da taxa Selic. Está 14,76 aqui, mas é 15%. Pode esperar 15%, afinal de contas o Banco do Brasil tem sido rentável nos últimos anos. 15% é razoável. Logo, a gente está falando de 0,6 vezes 0,15, sempre, obviamente, transformando em forma decimal. Aí é só colocar igual aqui para chegar ao resultado. 0,09 percentual, 9%. Então quer dizer que o Banco do Brasil pode crescer o seu lucro líquido a uma taxa de 9%. Claro que não na perpetuidade, senão vai ultrapassar o PIB do país. Mas, por hora, é isso que a gente pode esperar do crescimento do lucro líquido. É uma empresa em estágio mais maduro, mas que aparentemente consegue, com esse índice de retenção, crescer o seu lucro 9% ao ano. Agora, se o payout subir, por exemplo, passar de 40% para 60%, a gente está falando de um crescimento menor de 6%. Então, note que payout muito alto significa crescimento projetado menor. Então, quanto maior o payout de uma empresa, espera-se que o crescimento do lucro líquido seja o quê? Seja menor. Isso é muito importante de você entender para não sair condenando empresas que pagam um payout menor. Depende do momento daquela empresa. E o Banco do Brasil segurando aí 60% do lucro líquido é uma boa, pensando em crescimento do lucro. E aí a gente vai aqui e compara esse crescimento com o índice preço-lucro do Banco do Brasil. Aqui está em 5,92, só que você precisa sempre olhar para o futuro, não para o passado. E projetando para esse ano, você tem um índice preço-lucro de 5,5. Já falei em outras oportunidades. 5,5. Beleza? Contra 9% de crescimento potencial, a gente está falando de um desconto interessante. Aí que entra o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio. Segundo esse indicador, expliquei com detalhes para os membros, tem vídeo específico, mas segundo esse indicador, se a gente tem um índice preço-lucro projetado inferior à taxa de crescimento do lucro da instituição financeira ou da empresa, a gente tem uma empresa com desconto.
Então veja, mesmo que uma empresa tenha um índice PL de 20 vezes, aparentemente caro, se ela está crescendo 30% ao ano, está tudo certo. E aqui no caso do Banco do Brasil, a gente tem um desconto relevante. Claro que o ideal para o Peter Lynch era você encontrar uma empresa onde você tem uma diferença de 100%. Ou seja, o que seria o ideal aqui? Um índice PL de 5 vezes lucro e um crescimento de 10%. Esse é o mundo super ideal, super desconto. Mas a verdade é que se você tiver um desconto de pelo menos 50%, um diferencial de 50%, ou seja, aqui seria 5,5, com o crescimento do lucro em pelo menos 8,25%, a gente já tem um bom negócio. Mas como eu te disse, esse é um ano de decréscimo do lucro, mas isso é pensando para o futuro, mantendo-se um ROI constante de 15%, como foi a média histórica. Se o ROI superar isso, for para 16, 17, melhor ainda. Ou o ROI de 20%, que é raro, mas acaba acontecendo, a gente estaria falando de 0,2 aqui, 12%, aí é bastante coisa. E olha só que interessante, você vai notar que o dividendo do Banco do Brasil, mostrei isso em outro vídeo, ele cresceu uma taxa anual de 11%. Então veja que você consegue crescer o lucro líquido em 9, pelo menos, com um ROI de 15%, e ainda cresceu o dividendo a uma taxa muito próxima dessa, superando o CDI, superando a inflação oficial. Então é um bom negócio para a geração de renda na carteira. Por isso, não se desespere, mas tente aportar nos momentos mais estratégicos na sua carteira. E de novo, para se aprofundar ainda mais, conhecer o nosso treinamento, link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E vamos aqui a mais alguns comentários no YouTube. Quando casas de análise estão pessimistas, nós sabemos que é a hora certa de comprar. Acho que foi isso que ele quis dizer. Isso pode ser verdade em muitos casos, mas nem sempre, tá? Então toma cuidado para não agir automaticamente dessa forma, que nem sempre vai ser assim. Você tem que tomar cuidado. Vou aportando mais, a hora da vez. É como eu disse, se para você esse prêmio de carrego já é suficiente, tudo bem. Comprando, abaixo dos 23 ou comprando aos poucos. Aqui vídeo sobre Banco do Brasil. Mercado pessimista é ótimo, com certeza. Essa é a lógica de comprar barato. Esse desgoverno é pior que cupim, destrói tudo pela frente. Não necessariamente foi culpa do governo. Essa inadimplência aí, claro, se você olhar assim, inadimplência decorre de um juro alto e esse juro impagável é culpa do governo. Aí você poderia chegar a essa conclusão. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu calculei, por meio do método de fluxo de caixa descontado, o preço justo do Banco do Brasil. Corre lá!